Tá certo, meus irmãos. Então, vamos orar nesse momento. A gente vai ter o nosso tempo, nossa aula aqui com o pastor Paulo. Essa aqui vai ser a nossa aula 9, tá? Nossa aula 9, tá? Então, vamos orar. Eu passo aqui para o pastor Paulo. Alguns irmãos estão mandando mensagem aqui que já vão entrar aqui na nossa aula também, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco nesse aplicativo. Obrigado pela vida do pastor Paulo, pela vida do Ivaldo, do Marquinho, dos outros irmãos que estão aqui conosco. Queremos colocar esse tempo, essa aula, Senhor, diante do Senhor e aquilo que vamos ouvir através do pastor Paulo sobre a história de missões, que seja para nossa edificação, para sermos animados, Senhor, com o projeto missionário, com aquilo que o Senhor fez em missões na história. Louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Então, pastor Paulo pode assumir aí e qualquer coisa nós estamos por aqui, tá? Mas boa noite a todos. Vamos continuar, bater aquele papo, né, sobre a história de missões. Então, gente, temos visto, né, essa evolução do trabalho missionário e, a partir de hoje, a gente vai falar um pouco dentro da Igreja dos Irmãos. Muita coisa eu acho que vocês já sabem, né, que tiveram aula com o irmão Ivaldo no bloco anterior, no módulo anterior, e essas coisas que a gente vai ver hoje aqui foram vistas lá. Então, assim, eu não vou me aprofundar muito, apenas ver as informações, mostrar realmente as coisas que aconteceram, né? Eu estava falando ainda há pouco para o Ricardo que eu tive problema aqui com o meu computador. Aliás, o meu computador teve problema comigo, porque eu fui usar de uma maneira inadequada e acabei excluindo as minhas coisas que estavam preparadas, mas assim mesmo, a gente vai aprendendo, né? Então foi um sufoco para mim para poder resgatar algumas coisas. Mas assim, a gente pegou esse assim estressado, nervoso com essa questão de saúde, né? Que amigos nossos, vários amigos, professores de escola faleceram por causa do Covid. A minha nora continua doente, não é Covid, graças a Deus não é Covid, mas ela tem problemas muito sérios e tá muito difícil, mas a gente continua confiando, né? E a gente tem que estar envolvido com essas coisas. E às vezes até eu fico assim preocupado, será que me falta ar, me dá uma dor na costa, uma dor no peito, eu já fico assim preocupado, mas logo depois a gente, né, não é nada demais. Aí a gente se reanima novamente. Eu tenho uma hortinha aqui no quintal de casa, eu tenho tomate, tenho couve, tenho cebolinha, aí eu passo um tempo lá mexendo com as plantas e depois a gente relaxa, né? E fica tudo bem. Então, às vezes dá uma tosse, eu fiquei um pouco preocupado com essa tosse, mas logo ela passou. Espero ir até o final do nosso bate-papo aqui, sem ter problema. Então, nós vamos continuar a nossa caminhada missionária e sempre lembrando, gente, sempre lembrando que os aspectos históricos são muito importantes, né? Como nós já sabemos, conhecer a história nos ajuda muito a caminhar a nossa história e preparar também o caminho para o futuro. E quanto mais nós estamos envolvidos agora, mais nós nos fortalecemos.
né, fazendo a história, tudo que acontece, né, que a gente faz, isso fica marcado para o resto da vida. Então, nós estamos fazendo história. Nesse momento, nós estamos fazendo história. Então, a nossa caminhada é longa. Nossa caminhada é muito longa, ela não para por aqui. E o que eu tenho dito para vocês, eu reforço, que não é só importante a gente conhecer os fatos históricos, mas ser estimulado por isso, ser motivado por isso. Eu já tenho ouvido testemunho de vocês, de nossas aulas anteriores, comentários sobre essa questão, né, de como, por exemplo, os escravos conquistaram lá os vikings, né, como os moravianos que se venderam como escravos foram para o campo missionário para servir a Deus, crentes que morreram, que foram massacrados, aqueles que nós vimos lá logo depois do segundo, terceiro século, que deram a sua vida, né, pelo trabalho missionário. E a minha grande alegria é ver que vocês estão sendo motivados para o trabalho missionário, para o avanço da obra missionária. Se a gente conseguir dar esse estímulo para que a gente faça alguma coisa, aí eu me sinto realizado. Então, nessa nossa caminhada, como nós já vimos isso, né, a influência do pietismo lá na Alemanha, na origem da nossa história, lá em Chosenau, né? Vimos que a Igreja do Estado estava assim descaminhando, né? Estava saindo, deixando realmente a vida cristã genuína, e muita coisa de ruim estava acontecendo, e aqueles irmãos que estavam interessados realmente em viver a vida cristã não estavam encontrando um ambiente propício para permanecer ali. E havia um relaxamento em relação à questão doutrinária, relaxamento em relação, inclusive, à disciplina, né? E aqueles poucos irmãos queriam realmente que a vida fosse genuinamente cristã. Então, a pregação deveria ser aplicada na vida das pessoas, né? Aplicar a Bíblia na vida cotidiana. Tem muita gente que conhece a Bíblia, né, do Gênesis ao Apocalipse, conhece versículos, tem decorado, inclusive, alguns versículos, sabe um bocado de coisas da Bíblia, mas a prática aí deixa a desejar. O nosso querido missionário, irmão Clarindo, que já está com o Senhor, ele dizia assim, é só casca, né? Muitos cristãos era só casca, era só por fora, mas vida realmente não havia. Então, isso estava acontecendo naquela época. E era necessário que se voltasse para a Bíblia, né? Para a palavra de Deus. O foco no arrependimento pessoal, no arrependimento genuíno, aquela conversão, aquela mudança realmente de pensamento, mudança de ideia. Eu gosto muito de usar a figura do filho pródigo para mostrar o que é arrependimento e conversão. Quando aquele jovem estava no fundo do poço, quando ele gastou tudo que ele tinha, não havia mais nada. Ele estava lá cuidando dos porcos e comendo daquilo que sobrava dos porcos. E ele então disse: a minha situação é ruim, a minha situação é triste. Eu não quero mais viver essa vida, eu vou voltar. Eu quero voltar, eu vou voltar para o meu pai.
e eu vou dizer para o meu pai, olha, pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Essa foi aquela decisão que ele tomou naquele momento, né, que para mim eu comparo com o arrependimento, né? O arrependimento, essa mudança de pensamento, essa mudança de ideia que ele teve. Mas ele não teve apenas essa mudança de pensamento. Ele se levantou e foi. E essa segunda parte é realmente a conversão, né? Ele mudou de caminho, ele foi para numa outra direção, ele voltou para casa do pai. E essa questão de arrependimento e conversão, essa separação no mundo não estava existindo na igreja. E coisa como isso está se repetindo hoje. Se repete hoje no nosso tempo. Infelizmente, muitos cristãos estão saindo do foco. Não têm um arrependimento verdadeiro, não têm uma conversão verdadeira, não vive separado do mundo, né? Vive conforme a influência do mundo. Eu tenho dito isso para os nossos jovens. Não somos nós que temos que ser influenciados pelo mundo, mas nós é que devemos influenciar o mundo. Não é uma questão de ser legalista, né? Dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo. Mas por que a gente tem que ser influenciado pelo mundo? Por que nós não vamos influenciar o mundo? Né? Então, hoje a gente percebe muitos cristãos que são aqueles cristãos que nós chamamos de nominais. Não tem um arrependimento verdadeiro, não tem uma conversão verdadeira. A gente até duvida se realmente é um cristão, né? Porque não há muita diferença. Então, os irmãos que estavam lá com o Alexandre Mack estavam vivendo essa realidade, né? Então, isso foi um impulso muito grande para o avanço missionário, para a pregação do Evangelho. Então, o que eu quero dizer com esta ilustração do filho pródigo e isso que aconteceu lá na Alemanha, é que o momento que nós vivemos hoje deve nos impulsionar para a realização da obra missionária. Então, hoje nós temos essa pandemia, estamos vivendo momentos muito difíceis, mas nós temos muitas oportunidades para pregar o Evangelho, muitas oportunidades para fazer discípulos. Só dando um exemplo aqui, por exemplo, a nossa igreja do centro aqui em Macapá, ela não tem reunido presencialmente desde o início da pandemia. Então, há mais de um ano que nós não reunimos presencialmente. Mas sabe de uma coisa? Que a nossa igreja teve crescimento numérico, né? Eu estava vendo ontem o relatório da classe da escola dominical, só a classe dos adultos tem 102, não me lembro se 102 ou 108 alunos matriculados. A nossa classe dos jovens aumentou, nós tivemos aumento na arrecadação, até porque a gente não está gastando muito com energia elétrica, né, com essas coisas, mas houve, assim, os irmãos estão envolvidos, nada parou, a igreja não está fechada. O prédio está lá, está fechado. Mas a igreja não tá fechada, né? A igreja está agindo. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, até os velhos, né? Temos aí os campos brancos sempre em ação. Então, nós temos hoje uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, embora no meio dessa pandemia. Então, a realidade do mundo é uma realidade difícil. E nós temos a palavra da verdade, né? Então, Alexandre Mack e os seus companheiros, Pedro Becker, Ana e os outros que estavam ali, tinham essa percepção. A nossa realidade está difícil. Então, nós temos que fazer algo que seja benéfico para a humanidade, né?
Então, eles saíram daquele movimento, como nós já sabemos, e foram reunindo, estudando a Bíblia e praticando as ordenanças, e assim foi desenvolvendo. Então, 1708 é a data, né, que nós temos como início da Igreja dos Irmãos. Aconteceu lá na cidade de Schwarzenau, e lá na Alemanha. Então, nesse período, os irmãos estavam reunidos lá na fazenda, né, lá nos campos. Eles não tinham templos suntuosos, mas eles faziam as suas reuniões para vivenciar a vida cristã. Por causa da perseguição, por causa das lutas, né, esses irmãos estavam trocando de lugares, viajando para vários lugares, e foi crescendo, né, os irmãos foram amadurecendo cada vez mais, outras pessoas foram se achegando, né, tinha ali o apoio dos pietistas, e então o trabalho estava sendo feito, né? A obra missionária, que é a obra de fazer discípulos, estava acontecendo no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio das lutas, mas a obra do Senhor estava acontecendo, né? Até que em 1719 veio aquele primeiro grupo para o Brasil, não, para os Estados Unidos, né? Lá para Pensilvânia, ao comando do Pedro Becker. Essa parte que nós já vimos, né, na história da igreja, eles chegaram ali, não chegaram como missionários profissionais, chegaram como crentes, como irmãos em Cristo. Ontem à noite nós tivemos uma belíssima mensagem pregada pelo pastor Egon, em que ele falou sobre isso, cada crente um missionário, né? Claro que tem aquelas pessoas que são chamadas especificamente para sair do seu lugar, para ir para um outro lugar, para ir para uma outra cultura, para uma outra língua, fazer o trabalho missionário. Mas todos nós somos servos do Senhor. Todos nós temos a responsabilidade, o compromisso de fazer discípulos. Então, esses irmãos chegaram lá em Germantown, lá na Pensilvânia, e eles tiveram a sua vida normal, sua vida na agricultura, seus negócios, mas sempre se reunindo, sempre estudando a Bíblia, né? Sempre realmente fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Em 1722, teve aquele movimento, né, aquele movimento de unidade, aquele movimento fraterno entre os irmãos, né, e a primeira obra missionária doméstica, que a gente pode dizer, eu acho que a gente pode comparar com obras nacionais, né, missões nacionais, que estava acontecendo ali dentro mesmo, né, conquistando várias pessoas, arrebanhando várias pessoas, né, visitando, os irmãos se reuniam, e outras pessoas estavam chegando, ouvindo a palavra de Deus. Não havia templo, né? Não havia aquele prédio específico, né? Mas eles se reuniam nas suas casas. E assim o trabalho foi avançando, até que em 1729, a segunda leva, né, de irmãos foi para os Estados Unidos, já com Alexandre Mack, e muitos conflitos, né? Mas também muitas reconciliações, e o trabalho foi consolidando. Alexandre Mack tem uma história muito bonita, que a gente não vai contar aqui agora, mas também ele teve muitas tristezas, muita tristeza, né? Em solo americano, ele teve
assim, ele ficou muito amargurado, ele ficou muito triste por causa de um líder, um pastor, né? Não estou lembrado o nome dele, acho que era Conrad Basel, acho que era esse o nome dele, que causou muita tristeza. E a história conta, os historiadores dizem que talvez por causa disso Alexandre Mack foi definhando até morrer. Mas o destaque que eu quero dar é para o movimento de expansão da obra missionária. Então, houve problemas lá na Alemanha, veio o primeiro grupo para os Estados Unidos, a perseguição, né, não parava, veio o segundo grupo com o Alexandre Mack, e aqui nós temos que a essência da vida cristã está, né, realmente no discipulado. Jesus falou isso, foi essa a ordem que ele deixou: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações, né, obedecendo a palavra do Senhor. Mesmo que isso tenhamos que pagar o preço, mesmo que sejamos perseguidos, devemos fazer discípulos de todas as nações. Hoje eu recebi um vídeo de um dos nossos missionários associados, irmão Richard, que está lá na Hungria, ele falando das grandes necessidades que a Europa tem hoje. A Europa que já foi, né, muito forte na fé cristã, mas hoje há mais ou menos em toda a Europa entre 3% e 4% de cristãos. Uma quantidade muito baixa, e que há necessidade de muitos missionários irem para a Europa. As igrejas são muito pequenas, igrejas com 10, 20, no máximo 30 pessoas. As mega igrejas têm aí em torno de 80 a 100 pessoas. Temos que pagar o preço, né? Mesmo que sejamos perseguidos, mas a tarefa é fazer discípulos de todas as nações. Essa é a essência da vida cristã, é fazer discípulos de todas as nações. O apóstolo Pedro falou, né, que nós estamos aqui, que nós fomos chamados como povo de Deus, povo escolhido de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, aquele que nos tirou das trevas. Essa é a nossa missão, fazer discípulos de todas as nações. 1830, Adam Paine, missionário entre os índios. Ele era um orador e cantor. E, posso dizer, por coincidência, não sei se é por coincidência, mas hoje, dia 19 de abril, é comemorado no Brasil o Dia do Índio, né? Antigamente, quando a gente estudava na escola primária, a gente estudava todas essas datas importantes, né? Dia do Índio, Dia da Árvore e tal. Hoje em dia o pessoal não se liga muito com isso. Então, hoje é Dia do Índio aqui no Brasil. Esse irmão aí, ele se ocupou em pregar o evangelho entre os índios. Vocês já devem ter visto filmes da conquista do Oeste, né? Houve um massacre muito grande dos índios americanos. Os índios também massacraram muitos colonizadores. Mas os índios também são alvo do amor de Deus. Os índios americanos, os índios brasileiros, né? Eles são alvo do amor de Deus. Deus ama os índios o tanto quanto ele ama o não índio. Não há diferença para o Senhor. Eu fico admirado dos missionários que se dedicam a trabalhar com esses povos
nas condições mais difíceis. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui que talvez vocês não saibam disso. Quando eu era jovem, eu fui muito influenciado e fiquei muito empolgado em estudar linguística para trabalhar com índios. Um acampamento lá na final da década de 70, né? Eu não me lembro agora o ano, mas foi final da década de 70, que nós tivemos um retiro lá em Castanhal e tinha alguns missionários falando sobre os índios. E eu fiquei muito empolgado. Então, o missionário, inclusive, fez apelo. E eu fui uma das pessoas que fui lá para frente. Naquela época, estava o Isaac, era o Ivanildo, estava eu, não me lembro outros jovens que hoje são líderes em diversos lugares. Alguns até não estão mais na Igreja dos Irmãos, mas continuam como líderes. Então, aquela empolgação, né, lá no retiro, tudo, foi passando, né? Eu até estudei letras, ainda pensando nisso, mas Deus foi mostrando para mim que era outra coisa que Ele queria para mim. Mas eu tive essa grande vontade de trabalhar com os índios, e não é fácil, né? Admiro o irmão Bill, que está trabalhando lá com o Caiapó. Ele é um dos nossos missionários associados aqui de Macapá, né? Macapá ajuda. A Célia, lá com os Tremembé, no Ceará. O irmão Bianu e a Selma, lá no Maranhão, com os Guajajaras. E eu admiro muito o trabalho que eles fazem com os índios. Certamente, esse Adam teve muita dificuldade. A luta deve ter sido muito grande para deixar a vida, né, a vida urbana, a vida em família, para ser missionário entre os índios americanos. E a história conta que ele era cantor, né? Ele podia cantar. Esse camarada aqui, Jacob Letterman, eu não sei pronunciar, mas é mais ou menos isso aí. Ele era aquele pregador caminhante. Passou 55 anos ministrando em Maryland, né? Aí não foi um percurso pequeno que ele andou. 32 mil quilômetros a pé é uma boa pernada, por assim dizer, é uma boa pernada. Mas por que ele fez isso? Porque por causa do amor pela obra missionária, amor pelos perdidos, né? O desejo de glorificar o nome de Deus, de honrar o nome do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. Então, nós temos uma genética, né? Nós temos uma herança missionária. Esse Adam trabalhou com os índios, esse Jacob, trabalhou aí andando, né, pregando o evangelho, fazendo discípulos. E o John Klein, 1835, um pregador que estava trabalhando contra a escravidão, né, anti-escravidão. Olha só também o percurso que ele fez, 160 mil quilômetros. Ou seja, 5 vezes mais do que o Jacob. Não é isso? 32 mil vezes 5. 160 mil quilômetros. Já imaginou? Não foi fácil para alcançar realmente os povos não alcançados. 1850. Aí começa esse processo lento, vai tendo despertamento, né? Vai se despertando.
Se a gente considera isso como um processo lento, o que é que nós consideramos para nós hoje, em termos de missões, né? Como é que está o nosso processo do trabalho missionário? Algo para a gente refletir, né? Esse Jacó, que trabalhou 55 anos pregando lá em Maryland, eu estou com 66 anos. Eu fico assim olhando para mim e me perguntando o que é que eu tenho feito. Muitos missionários fazem muita coisa em pouco tempo, e nós temos muito tempo, falando de mim, né? Muito tempo, e a gente fica olhando assim, cadê? O que é que nós fizemos em termos de missões, né? Algo para a gente refletir. Repito, nós temos na nossa veia, por assim dizer, essa herança genética missionária. Interessante, gostei dessa frase de alguém chamado Eubulus. Eu acho que esse é o nome, Eubulus. Que nenhum de nós se sinta confortável em Sião, no Brasil, né? Em Belém, em Macapá, em Capanema, em Castanhal e outros lugares. Que nenhum de nós se sinta confortável em Sião até que tenha feito algo para cumprir com este glorioso objetivo. Interessante. Que aquele ai pronunciado pelo profeta não caia sobre nós que estamos confortáveis em Sião. Confio que existem irmãos que, sem dúvida, estão dispostos a sacrificar sua comodidade e abandonar tudo por causa de Cristo, a fim de divulgar o Evangelho em toda a sua pureza e simplicidade naqueles lugares onde nunca foi anunciado. E eu estava me lembrando daquela nossa aula do William Carey, né? Quando ele decidiu, né, sentiu o chamado de ir para a Índia, e a esposa dele não concordou, e o pastor dele disse, olha, tira o cavalinho da chuva, se Deus quiser salvar os indianos, ele vai dar outro jeito. Imagina o sentimento, né, ruim que ficou com o William. E quando ele foi, assim mesmo, ele decidiu viajar, e o comandante do navio inglês disse, não, você não pode ir, você não tem autorização, e então você não vai. Que coisa difícil, né? Até que conseguiu um navio dinamarquês e foi com muita luta. Foi o conforto que tinha lá na Inglaterra não ia trazer aquela alegria espiritual, né? Então, muito interessante que nenhum de nós se sinta confortável até que tenha feito algo para cumprir esse glorioso objetivo, né? Que é de proclamar realmente o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, né? Plantar igrejas onde não tem, falando igreja dos irmãos, né? E nós temos muitas possibilidades. Eu tenho dito aqui e tenho dito para vocês que nós temos todas as condições para fazer o trabalho. Eu estava lendo, eu recebo algumas informações sobre o trabalho missionário da Igreja dos Irmãos. Eu recebo em inglês, a gente procura fazer uma tradução, e eu vi que os irmãos do México estão planejando vir para a América do Sul
aqui para a nossa vizinha, Bolívia. E nós estamos aqui tão perto, né, da Bolívia. Quem sabe possamos ter missionários brasileiros da Igreja dos Irmãos também aqui na Bolívia, proclamando o Evangelho. Meu irmão morou no Peru, lá não tem Igreja dos Irmãos, que eu saiba, né? E também uma possibilidade. E outros lugares. Nós estamos aqui bem pertinho da Guiana Francesa. Somos vizinhos aqui da Europa, por causa da Guiana Francesa. Então, temos possibilidades para isso. Temos pessoas capacitadas, Deus tem dado recursos para isso, nós temos a ordem para fazer, nós temos a Bíblia, que é o nosso livro que ensina, né? Então, nós temos os recursos para fazermos a obra missionária. Não nos sintamos confortáveis onde estamos. Então, nós falamos sobre essa frase, né, aqui, que achei muito interessante. Eu estava, como eu falei logo no início, né, acho que nem todos estavam presentes, que eu tinha elaborado uns slides sobre a história de missões já chegando no Brasil. E eu perdi, por um uso inadequado aqui do computador, eu perdi essas imagens, né? Eram algumas fotos do início da igreja aqui no Brasil. Então, esse tempinho que a gente vai ter daqui para frente, vamos olhar um pouco para a história do Brasil assim, de uma maneira bem ampla, quer dizer, bem geral, né? Não é nada assim, muito específico. Detalhe, tem muita coisa que eu não consegui encontrar, mas eu encontrei algumas fotos. Inclusive, eu vi uma foto da Auxiliadora e o Alberto quando eles eram jovens, magrinhos, né? Ainda continuo, né? Mas eu... Só eu que engordei, ele não. Continua o mesmo. E eu não achei, mas eu vou achar, e uma breve outra oportunidade a gente pode passar aqui. Mas vamos ir. Nós falamos dos irmãos, né, que trabalharam com os índios, aí andaram quilômetros. John Wise apresentou o primeiro pedido em prol da formação de uma junta de missões em 1875. Acho que só o Ricardo era nascido nessa época, né? A Igreja dos Irmãos do Distrito de Illinois formou a primeira junta de missões para o exterior, enviando Christian Hope para a Dinamarca, 1876, né? Então, a Igreja dos Irmãos do Distrito de Illinois formou a primeira junta de missões e, em 76, enviou o Christian Hope à Dinamarca, né? Então, veja que a Igreja dos Irmãos está expandindo, né, no seu trabalho missionário. 5 anos depois, foi organizada a Junta de Missões Domésticas. Não somente as missões domésticas ou missões nacionais, mas as missões estrangeiras, que mais tarde mudou o nome para Junta Geral de Missões da Igreja dos Irmãos, que no final das contas hoje é a Encompass, né? Nesse período entre 83 e 1907, Henry Hossinger, esse aí já é mais conhecido, né? Naquele conflito que houve, o Henry Hossinger é considerado como o fundador da Igreja dos Irmãos, saindo daquele grupo velho, né? Aqueles radicais mais antigos, e então deu origem aí à Igreja dos Irmãos Progressista.
E aí surgiram a Sociedade das Irmãs para Esforço Cristão e a Sociedade Missionária de Mulheres. Então, as mulheres também se destacando nessa área, né? E em 1895, surge a Junta Geral de Missões, passando a chamar Junta Missionária da Igreja dos Irmãos. 1900, em Winona Lake, foi criada a Sociedade Missionária Estrangeira. Não vou arriscar pronunciar aqui, né, o nome, mas significa exatamente isto, né? A Sociedade Missionária Estrangeira, ou ao estrangeiro. E esse nome perdurou muito tempo, né? Era a missão estrangeira, como a gente aqui chamava a missão americana, a missão dos americanos. Só que, em 1900, ainda não tinha nada aqui no Brasil da Igreja dos Irmãos. Mas, na Argentina, a Argentina recebeu o primeiro missionário aqui na América do Sul, né? Nessa época aqui, vamos ver exatamente, pensei que estava aqui nesse slide, a foto, mas acho que está mais adiante. Então, os crentes disseram, estamos prontos para entrar no campo missionário. Se transformou em uma pergunta, né? Estamos prontos para entrar no campo de missões estrangeiras, porque nos Estados Unidos estava crescendo, né? Estava crescendo. Já foi um missionário lá para a Dinamarca, daquelas igrejas lá do distrito de Illinois, e agora está se trabalhando para enviar para outros países, mas dentro dos Estados Unidos a Igreja dos Irmãos estava crescendo. E na reunião em que foi discutido se vamos ter uma missão estrangeira mesmo, se vamos para o estrangeiro, então a resposta foi esta: lá fora, embaixo das árvores. Lá fora, embaixo das árvores. O pessoal ali queria discutir outros assuntos. Por exemplo, um dos assuntos que iam ser discutidos era que tipo de música ou qual inário se usaria nos cultos dali para frente, enquanto outros estavam querendo realmente fazer o trabalho missionário no estrangeiro. E aí, aproximadamente 50 pessoas, mais precisamente 53 pessoas, entre homens e mulheres, no dia 14 de setembro, aliás, às 14 horas do dia 4 de setembro, esse grupo saiu, foi lá para baixo da árvore, lá fora, e foi criada, então, a agência missionária, que hoje nós chamamos de Encompass, que tem enviado missionários para o mundo inteiro. Então, esse não era o nome, naquela época ainda era a missão estrangeira, a Sociedade Missionária Estrangeira. Então, houve uma sintonia com a fraternidade das Igrejas dos Irmãos lá nos Estados Unidos. Houve uma sintonia, esses irmãos se juntaram e formaram aí esse grupo que apoiou, que trabalhou no sentido de enviar missionários para outros países. Tem esse quadro aqui que vocês já viram, né, na aula sobre história da igreja. Nós estamos aqui do lado direito. Olha, aqui não é questão política, tá? Tem um lado esquerdo, tem a esquerda e tem a direita aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver com política. O lado esquerdo é o lado da velha ordem, né? A velha ordem da Igreja dos Irmãos. E, para o lado direito, aqui deste mapa, deste quadro, tem a Igreja dos Irmãos, que são os nossos ancestrais, podemos assim dizer. Então, em 1939, houve aquela separação, né? E
nós nos tornamos a Igreja dos Irmãos por Graça. Igreja dos Irmãos por Graça. E em 92, já tempos recentes, saiu outro grupo, saiu do nosso meio, né? E tem um outro grupo, mas que mantém a mesma doutrina, tem alguns aspectos diferentes, mas segue a mesma linha da Igreja dos Irmãos. E em 1949 chegou aqui no Brasil. Mas antes de chegar no Brasil, em 1909, chegou na Argentina o primeiro missionário norte-americano para a América do Sul da Igreja dos Irmãos, foi o Charles Yoder. Inclusive, se você procurar na internet os 100 anos da Igreja dos Irmãos na República Argentina, você vai encontrar um vídeo. Está tudo em espanhol, mas é um vídeo que conta a história do início da Igreja dos Irmãos lá na Argentina. Você digita lá no Google, né, História da Igreja dos Irmãos, ou Centenário, 100 anos da Igreja dos Irmãos na Argentina, você vai encontrar lá o vídeo muito interessante da chegada, né, dos missionários lá, desse missionário na Argentina. Depois foram outros, mas esse deu início lá na República Argentina. Charles Yoder, 1909. Somente 40 anos depois, em 1949, é que chegou aqui no Brasil. Mas antes disso, James Gribble foi para a África, uma história interessante, que a gente não vai contar agora, a história do James Gribble, só mostrando aí a questão das datas, né? O James Gribble, que ficou pouco tempo lá na África, a esposa dele ficou mais tempo, depois que ele morreu, e fez um trabalho muito, muito grande lá na África. Houve um acidente, né? Uma pessoa morreu nesse acidente. O James ficou muito comovido com aquela situação, então ele decidiu ir para trabalhar na África. Primeiro ele foi por uma outra missão, a missão ao interior da África, e o sonho dele era trabalhar na África Central. A esposa dele era Florence, que trabalhou lá. Inclusive, ela escreveu algumas coisas sobre a vida dele. Em 1914, ele foi aprovado, né, em 1914, mas ele não viajou logo. Só em 1921 é que ele recebeu autorização para poder viajar lá para a África. E em 1923 ele morreu, né? Chegou em 21 e em 23 ele morreu, passando apenas 2 anos, aproximadamente, como missionário da Igreja dos Irmãos lá na África. E a esposa dele ficou mais 19 anos trabalhando. E, como eu falei ainda há pouco, em 39, foi criada a Irmandade, né, da Igreja dos Irmãos, chamada Graça, e também a Herald Company, era que publicava, né, o material, o impresso, a Sociedade Missionária das Mulheres, a Irmandade de Maria e Marta. Eu me lembro, quando foi criada a convenção aqui no Brasil, no início da década de 70, eu estava lá presente, pude testemunhar, estava in loco, né, a criação da Sociedade Maria e Marta, que era digamos, uma cópia, era uma influência da Sisterhood of Mary and Martha. Sociedade Maria e Marta era formado por mulheres que trabalhavam, né, para o desenvolvimento do trabalho feminino. E um trabalho muito importante, né, na Igreja dos Irmãos. As mulheres sempre tiveram, assim, um destaque muito grande dentro da Igreja dos Irmãos. A gente pode ver que, na maioria das igrejas, professores de escola dominical são mulheres. Aqui em Macapá, é interessante que tem muitos homens como professores, né, de escola dominical. Professores e professoras.
geralmente uma classe tem 3, 4 professores. Isso é muito interessante. Mas, assim, de uma maneira geral, as mulheres são mais, né, elas são mais atuantes no trabalho. Em 49, foi enviado para o México, em 51 para a França, o Frederico Fogel foi enviado para a França, e depois o Brasil, né? 1949, claro que essa foto não é de 1949. Irmão Jerônimo, ele foi o fundador da Igreja dos Irmãos de Iquaraci, a primeira igreja hoje, né, lá de Iquaraci, e também ele atuou em Castanhal, e foi pastor lá em Castanhal, e também lá em Capanema. Depois do irmão Jerônimo, veio o pastor Timóteo Farney, que passou um bom tempo lá em Castanhal, em Castanhal, sim, e também Daniel Petman. Daniel Petman passou pouco tempo. E eu também tive o privilégio de pastorear a igreja de Castanhal por 2 anos, nessa ausência de pastores. Na verdade, foi lá na igreja de Castanhal, na igreja aí do irmão Marcos, que eu fui consagrado para o ministério pastoral. Fiz o exame do corpo ministerial e foi lá em Castanhal que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Teve aquele culto, né, de ordenança para o ministério, isso em 1988. Então, o irmão Jerônimo chegou em 49. Aqui nós temos uma foto antiga da igreja de Iquaraci. Aí esse carro, né, que já não existe mais, vou postar, acho que já passei da hora, mas só vou mostrar essas fotos aqui rapidinho. Aqui temos o irmão Jerônimo ali na frente, era mais novo, na frente da igreja lá, que a gente chamava antigamente a igreja da Quinta Rua. Não tinha nem muro, né? Era cercado de madeira. Eu vou passar as fotos assim bem rapidamente, só para a gente dar uma olhada. Aí o pastor Rafael Schwartz também chegou, foi meu pastor, ele trabalhou com acampamento, aí a esposa dele, irmã Marta. Irmão Rafael já está na glória com o Senhor, né? O filho dele mais novo é missionário em Portugal. Aqui nós temos... Interessante que as pessoas usavam muito roupa branca. Essas fotos eu peguei do Felipe Rajna, filho do missionário Clarindo. Ele mandou várias fotos e eu posso ver aqui alguns conhecidos, né? Mas vamos passar aqui, irmão Eduardo, pastor Bill e John Zelasco, né? Todos 3 já estão na glória. O Eduardo Miller foi um homem que deu muito apoio para o trabalho dos jovens, muito apoio ao trabalho do acampamento. Ele que trabalhou com a igreja de Coqueiro, né? Na verdade, ele e o irmão Ricardo Parker trabalharam muito no início na igreja de Coqueiro. Pastor Bill fundou igrejas na região ribeirinha, aqui na região da Beira Rio, lá para Quatipuru também, e o irmão John Zelasco, inclusive trabalhou lá em Capanema também. Pastor Eduardo Miller, João Zelasco, Bill Burke, Bárbara Russe, trabalhou em Capanema, trabalhou em Coraci. George Johnson foi meu primeiro pastor, foi aquele que me batizou, e também ele fez a apresentação dos nossos filhos, né? Quando eles nasceram, ele que fez a apresentação. Em 1960 chegou o pastor Jorge, Rafael Schultz, aquele que eu mostrei ainda há pouco, irmão Clarindo, que vai aparecer numa foto daí um pouco, irmão Ernesto, que foi um homem que trabalhou na parte mais administrativa. Irmão Timóteo, que trabalhou em Castanhal e também em Uberlândia. Ele começou o trabalho em Uberlândia, teve um tempo em Brasília, mas foi em Uberlândia que começou o trabalho lá. A Kwan Japar, que era uma coreana,
que trabalhou entre nós. 69, Norman Johnson começou o trabalho em Brasília, aí a esposa dele faleceu, e aí ele foi para os Estados Unidos, e o trabalho lá em Brasília não prosperou. Daniel Green trabalhou lá em Castanhal, pouco tempo, mas ele trabalhou lá, ele e a sua esposa Grace. E o Bruce, que é o mais, assim, mais recente, né? Que, vez por outra, ele está por aqui, ele é bem conhecido, também trabalhou lá em Uberlândia, agora está trabalhando com a África. No momento, ele está nos Estados Unidos, mas ele é missionário lá na África e ajuda muito o trabalho aqui no Brasil. Edmundo, eu não tive muito contato com Edmundo, alguns contatos assim, em convenções, mas ele também já não está, se não me engano, já não está mais no Brasil, deu apoio aí para os irmãos lá daquela ilha lá perto de Coraci, né? Cotijuba. Cotijuba, né? Temos duas figuras interessantes, pastores que foram formados naquela época. Temos aí o pastor Nonato e o pastor Aldo. O pastor Aldo era jovem, nós trabalhávamos juntos na comissão era comissão de mocidade, não era nem comissão de acampamento, era comissão de mocidade, e o pastor Aldo levou o evangelho para o pastor Nonato. Lá eles trabalhavam juntos na mesma fábrica, e aí o pastor Aldo foi conquistado para Cristo, e aí ele evangelizou o pastor Nonato, e o pastor Nonato também trabalhou lá em Castanhal, trabalhou lá em São Miguel do Guamá, voltou para Castanhal e voltou para sua pátria celestial já. O pastor Aldo ainda está lá na região de Barcarena, né? E vejo o trabalho crescendo, resultado do trabalho missionário. Aqui é uma foto antiga da igreja de Castanhal. Não tinha muro. Veja que a rua nem era asfaltada, bem diferente do que é agora, né? Igreja dos Irmãos lá de Castanhal. Aqui, olha, aqui foi o culto da minha ordenação lá em 1988, na igreja de Castanhal. Ver como é que era lá, né? Não sei se mudou agora, mas aí tem o pastor Clarindo, o pastor Jorge, o pastor Manuel Borges e o pastor Alberto, olha, cabelo preto ainda naquela época, né? Aí foi a minha ordenação ao ministério pastoral. Pastor Clarindo ajudou. Na verdade, eu fui para Castanhal assim, com muito incentivo do pastor Clarindo. Ele me apoiou, me ajudou a ir lá para Castanhal. Eu estava na Cidade Nova e fui para Castanhal na ausência. Aqui, na ausência de pastor, né? Aqui nós temos a igreja de Capanema. Pastor Manuel da Conceição, pastor Neco, evangelizado pelo pastor Bio, também já está com o Senhor. Algumas pessoas aí já estão com Cristo, né? O trabalho vai desenvolvendo. Aqui uma foto ainda lá de Capanema. Olha, essa foto, achei muito legal, essa foto da igreja lá de Capanema. Parece que ela não está mais assim, eu acho que mudou, né? Mas essa era a foto bem antiga lá da igreja de Capanema. Pastor George Johnson, nessa casa, que era a casa do meu pai, onde começou a igreja lá de Canudos. Então, aí, pastor Jorge, dona Evelyn já está com o Senhor recentemente, né? Ela foi transferida para a Glória Celestial. Aí o Natan, Marilyn e o Jaime. O Jaime casou com uma brasileira, daqui de Macapá, Ruth, mora nos Estados Unidos. Aqui, esse prédio é um prédio da igreja de Canudos, bem diferente, né? Aí acho que era uma convenção da igreja de Canudos, isso lá na década de 70. Década de 70. Muito antigo. Você vê
pelos carros, né, que estão aí pela frente, são carros bem antigos. A rua não era asfaltada. Aqui, esse é um missionário que não ficou muito conhecido. É o irmão Eugênio, a sua esposa Luísa e a filha Luana. Passou pouco tempo no Brasil, foi meu pastor também lá em Canudos. George Wallace. George Wallace com alguns irmãos lá da Estrada Nova, que alguns iam lá para Canudos. O George Wallace teve uma participação muito importante na minha vida, porque ele foi que me estimulou para estudar no seminário. Ele que me levou para Santo Antônio do Tauá. Ele fazia culto lá em Santo Antônio do Tauá, toda quinta-feira, com a família da irmã Fátima e outros irmãos lá de Santo Antônio do Tauá. E ele me levava para lá. Eu era jovem, ali pelos meus 16 anos, 17 anos, e ele me levava lá para Santo Antônio do Tauá. E foi ele que me fez pregar pela primeira vez. O irmão Wallace, Duca Wallace, já está com o senhor também. Mas ele me levou para o seminário lá em Benevides, não Palavra da Vida, era outro seminário da Igreja Batista, e ele me levava, ele me pegava de carro, me levava para lá, e a gente estudava lá, tinha várias pessoas, né? Pastor Nonato, pastor Santiago, saudoso pastor Santiago, né? E outros irmãos que estudaram lá. E esse irmão, Duca Wallace, foi um grande incentivador para mim. Então, ele tem realmente uma influência muito grande. E temos aqui vários, né, desses pastores mais antigos, pastor Eulálio, o pastor Guilherme, grupo de líderes no acampamento, pastor Nonato com seu sorriso, e pastor Neco, tocavam violão, pastor Bira, mais recente, né? E vários outros irmãos aqui, fotos antigas, e até os confins da terra, né? Nós vamos parar por aqui. Veja que a evolução, podemos dizer assim, a evolução do trabalho missionário, e como eu disse ainda há pouco, corre nas nossas veias espirituais essa gene, né, missionária. Então, que sejamos realmente estimulados para continuar essa obra missionária. A igreja se expandiu pelo Canadá, Inglaterra, foi para a Alemanha, Portugal, Rússia, República Tcheca, Irlanda, Espanha, o Havaí, Porto Rico, Uruguai, Chile, Guatemala. Esses dias um irmão muito querido, né, faleceu lá na Guatemala, está com o Senhor. Igreja no Japão, nas Filipinas, Camboja, Tailândia, Vietnã, enfim, né, a igreja se espalhando por todo canto, e nós temos esta missão também de continuar esse trabalho. Eu quero parar por aqui, vou interromper aqui o compartilhamento e deixando essa palavra assim de incentivo, né, de motivação mesmo, né, para o trabalho missionário. Que Deus realmente nos abençoe e que a Igreja dos Irmãos no Brasil possa dar essa arrancada, né, para o trabalho missionário. Eu creio que vamos fazer muitas coisas ainda para Cristo nessa área missionária. Ok? Obrigado pela sua atenção. Eu não queria me expandir muito, mas a gente acabou conversando um bocado, né? E aí a gente foi um pouco mais avançado na hora. Mas que Deus abençoe a todos e vamos continuar orando uns pelos outros, orando pelo trabalho de cada um e que realmente possamos avançar muito no campo missionário.